E aí, meus caros, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ricardo Teodoro, da Ricardo Teodoro Arquitetura e Construção, e tu incorpora comigo Construindo Caminhos. Então, esse vídeo aqui tem apoio das duas empresas e logo mais você vai saber como chegar até elas, tá? E hoje eu vim fazer um convite para você sobre possibilidade de você ter ganhos financeiros com um dinheiro que nem é seu. Cara, como assim? Isso. Vou explicar para você como ganhar dinheiro com o dinheiro do banco. É claro que você vai precisar ter um pouco de dinheiro para fazer esse negócio girar, mas eu vou te mostrar aqui via uma planilha bem simples no Excel como isso é possível, tá? Como é que se ganha dinheiro com dinheiro que não é seu? Construindo casas com o dinheiro do banco. Ah, eu nunca ouvi falar sobre isso. Faz uma pesquisa aqui no YouTube que você vai ver a quantidade de pessoas que já falam sobre esse assunto, que é ganhar dinheiro com o dinheiro do banco, construindo casas para venda ou casas para vender. A gente vai te ajudar a conseguir também chegar nesse patamar de ter mais uma renda apenas com o uso do teu crédito e um pouco de recurso próprio. Vou te explicar como é que isso é feito, como é que a gente pode fazer uma parceria a respeito disso, como é que a gente pode fazer isso girar, onde você vai ganhar dinheiro, não vai ter preocupação nenhuma com o desenrolar da obra, a gente vai estar aqui para te auxiliar e no final do período aí de 12 a 18 meses ter um ganho expressivo, o mercado financeiro nenhum vai poder te dar esse retorno. Eu vou te mostrar como isso é possível. Então, me perdoe aí, minha garganta que não tá boa. Tô gravando esse vídeo aqui no mês de junho de 2023 e estamos numa época aqui em que ou a pessoa tá gripada, ou ela tá com a rinite atacada, ou ela tá com a sinusite atacada, ou tá com a tosse que pegou a garganta. Enfim, ignore a minha garganta que não está boa, tá bom? Foca aqui no conteúdo. Então eu vou passar aqui para minha planilha, uma planilha bem simples. Vou dar uma ampliadinha aqui para ver se melhora aqui a visualização. Acho que ficou bacana. Vamos dar uma ajustada aqui. Muito bem. Então, a gente está falando em construção de casas para venda. A Caixa Econômica Federal ela é hoje aí a maior fomentadora de crédito para a construção de moradias. Sejam casas unifamiliares, que é o que a gente vai falar aqui agora, ou seja, para construção de residências multifamiliares, que são prédios, tá? Condomínios de casas ou condomínios de unidades sobrepostas, que são os prédios. Muito bem. Você já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro utilizando o dinheiro do banco? Mas, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Dá uma pesquisada aí no YouTube mesmo, ou em Google, Instagram, onde você quiser, mas dá uma pesquisada. Você vai achar muita gente falando sobre isso. O que muita gente não fala para você é sobre os processos, sobre o que você precisa ter, como você precisa fazer. Muitos deles vão dizer para você assim, que você precisa comprar um curso, precisa aprender com eles a fazer isso. Eu estou vindo com uma proposta um pouco diferente. Eu quero ser teu parceiro nesse negócio, te ajudar a desenvolver isso daqui, onde sim, eu vou ter uma parcela de responsabilidade e você vai ter outra parcela de responsabilidade. Mas juntos a gente vai desenvolver esse negócio, tá? Essa é a minha proposta. Bem, a Caixa, como eu falei, ela tem duas linhas ali de financiamento, onde se você tiver renda formal ou se você tiver renda não, informal na Caixa Econômica não. Esquece isso. Renda formal. A Caixa Econômica somente através de renda formal. A gente tem aqui, através do Incorpora Comigo, a possibilidade de que você consiga um financiamento maior através da comprovação de renda informal, desde que você tenha como comprovar isso via extrato bancário. Tá? Mas vamos focar aqui na Caixa Econômica por enquanto. Então, a Caixa Econômica você precisa de uma renda formal e através dessa renda formal comprovada, através de Olerite ou através de imposto de renda, inclusive essa renda formal pode ser composta por uma ou mais pessoas, tá? Da mesma família ali, enfim. Não sei se neste momento em que eu gravo esse vídeo está aberta a possibilidade de vários CPFs que não sejam
grupos familiares. Isso foi aberto por um tempo. Hoje eu não tenho certeza se isso está aberto no momento dessa gravação. Mas, quando você me procurar, a gente faz esse levantamento. Pode ser sim que exista essa possibilidade. Possibilidade esta que diria o seguinte: eu, Ricardo, entro com o meu CPF, você, João, entra com o seu CPF e a sua esposa, Maria, entra com o CPF dela. Os três juntos fazem a composição de renda e levantam crédito para a construção de uma casa. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Ou, no momento em que isso não for permitido, você, João, e você, Maria, que são casados, né, comprovam essa união familiar, enfim, possam entrar com a renda conjunta para compor renda para esse tipo de negócio que eu vou te apresentar. Tá? Então vamos lá. Como é que você vai ganhar dinheiro com o dinheiro do banco? Construindo casas para vender. Mas, Ricardo, eu tenho pavor de pedreiro, eu tenho pavor de obra, eu tenho pavor de pensar nisso. Aí é onde a gente entra. Que é a Ricardo Teodoro Arquitetura e Construção. Ou seja, qual é a minha proposta para você? A gente vai fazer isso em conjunto. Como? Vamos lá. Vamos partir do pressuposto aqui que você tem um terreno próprio, quitado, tá? Precisa ser quitado. Seja um terreno que você adquiriu num passado aí não tão distante ou distante, não importa. Você já pagou, esse terreno está quitado, ele é seu. Ou um terreno que veio de herança e a documentação já está em ordem, né? Seja seu, do seu cônjuge, enfim. Ele é um terreno que não tem nenhum tipo de alienação fiduciária, ou seja, não tem financiamento, não tem dívida, não tem nada, está tudo certinho com ele, a documentação dele está em ordem. A gente vai estudar qual é o melhor produto, qual é a melhor casa, né, nesse caso, que faz sentido para aquele lote, para a região, para o público-alvo local. A gente vai bater papo com os corretores locais e vai entender qual é a demanda local para a gente propor o melhor produto. E aí, a partir daí, a gente tem uma facilidade de venda. Por quê? Não dá para depositar na cabeça do arquiteto a simples responsabilidade de desenvolver uma casa. Até porque eu não vou fazer essa casa para mim. Não é para o meu uso. Essa casa ela precisa ser pensada para o que a gente chama de público-alvo. Então, quem é esse público-alvo? A gente precisa saber sobre ele. Quem é? São casais? São pessoas solteiras? São mais jovens? São mais velhos? Meia idade? É casal com filhos? Tem filhos? Quantos filhos? Tem cachorro? Tem gato? Papagaio? Como é a vida social deles? Então, você vê várias perguntas que a gente precisa fazer. Né? Quais são os medos, os sonhos, ambições, desejos que esse público tem, que esse potencial comprador dessa casa tem, o que ele pensa, o que ele ouve, o que ele fala. A gente vai entender sobre esse cara. Quando a gente entender sobre esse público, a gente vai conseguir propor o melhor produto para ele, que é o cliente pagador. Tá? Não vamos depositar a responsabilidade do desenvolvedor do negócio, seja você como um tomador de crédito, ou ao arquiteto, por simplesmente planejar uma casa, a gente não sabe para quem a gente vai fazer. A pergunta principal é para quem eu vou fazer. Né? Aquela máxima de alguns empreendedores, né, que dizem assim, eu faço como se fosse para mim, eu não concordo. A não ser que eu seja características, ou que eu tenha as características do público-alvo que deseja aquele produto. Aí faz sentido. Agora, o cara tem características completamente distintas, diferentes daquelas que de fato estão sendo impressas naquele produto, aí para mim é balela. Tá? Voltando aqui a essa questão. Então, depois que a gente fez todo esse estudo e a gente entendeu que aquela casa ela precisa, por exemplo, ter 3 dormitórios, porque um é suíte, 2 dormitórios, um é para um filho do casal, e um terceiro dormitório ele vai ser utilizado como um dormitório de hóspedes
porque a sogra, não importa o lado, mora num outro estado e de vez em quando vem dormir na sua casa. Tem ali uma justificativa pelo terceiro dormitório. Essa casa também precisa de 2 escritórios parados. Por quê? Um escritório vai ser o escritório de trabalho, onde os pais ali, hoje com a questão, né, do home office, vão trabalhar naquele espaço. E o outro escritório é o escritório onde o filho ou a filha vai utilizar para estudo. Ou numa segunda condição, o marido vai utilizar um escritório para trabalho dele, ele tem uma atividade X, e a esposa vai utilizar o outro escritório para o trabalho dela e ela tem uma atividade Y. Um, por exemplo, precisa do silêncio para o seu trabalho e o outro precisa de luz natural, como eu tenho aqui, ou precisa de silêncio, apesar de que onde eu estou tem uma avenida movimentada, mas, né? A pessoa precisa de silêncio para poder gravar os vídeos dela, enfim, para fazer call o dia inteiro, porque ela atende pessoas, são necessidades distintas. Esse é um casal também que gosta, por exemplo, de ter uma vida social ativa. Então, eles gostam de receber pessoas em casa. Seria interessante ter um espaço ali para uma churrasqueira, uma cozinha gourmet. Eles gostam de fazer um almoço, um jantar, um happy hour, sei lá. Uma situação social que envolva comida. Eles gostam de pet, então é interessante ter ali um quintal bacana, pet para criança, poder brincar, correr ali, pet, enfim. Eles têm hoje 2 carros, cada um tem o seu carro, mas futuramente, quando o filho ou a filha crescer, vai ter a necessidade de um terceiro veículo. Que tipo de hobby essa família tem? Então, elaboramos ali, né, um produto, a partir da pesquisa que a gente fez, chegamos à conclusão que a casa tem que ter mais ou menos essas características que a gente falou. Ok? Bom, Ricardo, esse terreno, hoje o valor de mercado dele é R$150 mil. Bom, vamos lançar aqui na nossa planilha. Em vias gerais, e aqui eu estou falando hipoteticamente, né? A gente está desenrolando um raciocínio e uma ideia. Mas em vias gerais, vamos dizer que a gente gaste 3 vezes o valor do terreno para construir essa casa. Então a gente vai gastar ali R$450 mil para a construção dessa casa. Ok? Considerando que o terreno é próprio, quitado, tudo aquilo que a gente falou, qual é o valor que a gente vai financiar no banco? O valor financiado será de R$450 mil. Considerando que a Caixa não financia 450 mil, que é igual a 100% do valor que a gente precisa, ela financia até 80%, como a gente já sabe. Qual é o valor de fato que ela vai entregar para a gente no nosso contrato? 360 mil. E aí que vem a questão que eu falei lá no início do vídeo, que você precisaria ter um pouquinho de dinheiro, sim, para poder fazer esse negócio rodar. Então, 20% de 450 mil equivale a R$90 mil. Cara, como que eu preciso arrumar esses R$90 mil? Esses R$90 mil, a Caixa ela não enxerga. Então, ela pressupõe que você tem esses 90 mil e que de alguma maneira você aportou esse dinheiro no negócio. Me explica isso melhor. A construção, a gente disse que essa construção vai custar 450 mil, sendo que a Caixa está entregando 360. Esses outros 90 mil, como que eu vou colocar esse dinheiro no negócio? Bom, a gente pode discorrer isso de várias formas. Você pode usar as suas férias de 13º, a sua e do cônjuge para compor isso daqui? Pode. Você pode eventualmente vender um carro que você tenha, porque hoje dá para você passar um período aí de 2 anos com um carro só e usar esse dinheiro para somar com essa outra verba que você falou? Pode. Você tem dinheiro guardado, aplicado e você eventualmente poderia retirar esse dinheiro dessa aplicação e aportar ela nesse negócio? Pode. E aí até nessa questão de dinheiro investido e aplicado, o que eu diria? Se
Se vamos dizer que a gente vai construir uma casa que o prazo de construção dela vai durar 12 meses. Bom, vamos fazer aqui uma conta burra de padaria, certo? Tenho lá 450 mil ser gastos em 12 meses. Vamos dizer que em 12 meses eu teria um gasto mensal aí de R$ 37.500. Ao passo que você vai colocar 90 mil no negócio, é praticamente o custo de 3 meses que você vai ter que bancar do seu bolso, né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa imediatamente, quando a obra se iniciar, ter esses 90 mil? Não. Depende de como a gente estruturar esse negócio. O que a gente precisa considerar é que a Caixa ela vai liberar esses 450 mil em cima de medições. Então, o que são medições? A gente executa, tá? Mostra para ela, vem um engenheiro da Caixa, ele vistoria o que foi executado no mês, ele mede, a gente chama isso de medição, mede o que foi feito, que é apontado numa planilha, que é a PLS, a gente pode falar disso no segundo momento, e feita essa medição e essa análise desses dados, e equiparados esses números, a Caixa aporta o recurso à primeira medição, que isso deve ocorrer ali na metade do segundo mês. Então, inicialmente, vai precisar de algum recurso? Sim. Por quê? Porque tem a mobilização de obra, montagem de canteiro, contratação, né, dos primeiros serviços ali, eventualmente uma demolição, eventualmente uma limpeza do terreno, né, maquinário, locação de maquinários, compra ali dos primeiros materiais, né, por exemplo, aço, concreto para fazer a fundação. Enfim, estou só discorrendo alguns cenários. Você gastou talvez esses 37 mil logo no primeiro mês? Não. A obra ela é feita de curvas, né? Então, como eu falei, vai precisar sim aportar esses recursos, mas eles vão ser bem planejados e distribuídos ao longo do período de obra. A gente está falando aqui numa hipótese de 12 meses, mas dependendo do tamanho da casa e da complexidade dela, pode levar mais tempo ou menos tempo, a depender também do sistema construtivo que a gente for utilizar. Aqui eu estou considerando um cenário conservador, construção em modo completamente convencional, num período de 12 meses para uma casa de 450 mil, que é aí uma casa entre 100 a 200 metros quadrados, né? Como eu disse, a gente não pegou nenhum caso específico, a gente está apenas olhando números, né? Fazer em 12 meses é muito tranquilo, tá? Então chegamos lá no custo de obra de 600 mil reais. Pô, peraí, você não falou que o valor da casa ali, custo financiado, o dinheiro financiado era 450 mil? Sim, falei. Só que o custo da obra, a gente está considerando aqui a somatória do custo do terreno e do custo da casa. E o custo do terreno, eu estou considerando aqui o valor atualizado de mercado dele. Porque não necessariamente o custo dele foi esse. E me dá um exemplo. Aqui na região de Barueri, Santana do Parnaíba, né? O pessoal conhece mais como Alphaville aqui na Grande São Paulo, mas o Alphaville é quem trouxe a fama daquele lugar, digamos assim. E antes da pandemia, eu tenho conhecimento de alguns condomínios lá em que os terrenos custavam em torno de 250 mil reais. Quando houve a pandemia, todo mundo sabe que foi, preços simplesmente explodiram. E hoje, se você tentar comprar o mesmo terreno, ele passa de R$1 milhão o preço. Então, pegando isso como exemplo, eventualmente, se você recebeu esse terreno como uma herança, ele praticamente saiu a você a custo zero. Mas, eventualmente, você comprou um terreno lá na época, antes da pandemia, e pagou lá 35 mil reais. E hoje o valor avaliado, preço de mercado atual é 150. Então, considerando esse raciocínio, é que eu lancei esse valor aqui de 150 mil reais. E a casa, o custo da construção aqui por 450, então a gente chegou aqui no custo de obra de 600 mil reais. Bom, maravilha. Tem mais um custo aqui, que é o custo de projetos, taxas, impostos. Eu lancei valores aqui que são valores médios de mercado. São fixos e imutáveis? Não, não são. Cada caso é um caso. Mas eu precisava apontar uma referência para a gente ter ordens de grandeza, tá? Então, para uma casa aí de 450 mil, somando todos os projetos, né? Projeto legal,
eletrônico, elétrica, hidráulica, dados, sinais, né? Sinais a gente fala TV a cabo, telefone, internet, eventualmente ali sistemas de segurança, né? De câmeras, enfim. O projeto legal, que é o aprovativo, né? Aquele que vai dar o alvará de construção junto à prefeitura local. Taxas, né? Que são taxas que são pagas ali tanto para a prefeitura, para ela poder fazer a aprovação desse teu projeto, quanto o cartório, né? Depois, para fazer ali a averbação da construção na matrícula, né? E os impostos. Os impostos, ele tem uma variação aí de 2 a 5%. Cada cidade tem a sua alíquota, né, de cobrança. Eu considerei aqui 3% para ficar ali um número razoável, tá? Chegamos aqui ao valor de R$48 mil, né, entre todos esses itens, para uma casa nova, construída aqui, por um custo de 450 mil. Então, quando a gente soma isso tudo, custo da construção, custo do terreno, mais o custo dos projetos, taxas e impostos, a gente chega aqui no valor de 648 mil. Legal. Cara, quanto de dinheiro eu coloquei nesse negócio? Vamos lembrar aqui os 90 mil, os 20% que a gente falou. Até aqui você colocou 90 mil reais, isso diluído ao longo do tempo, né? Fizemos com 90 mil, a gente fez um negócio, custa hoje 648, custo. Em vias gerais, também não estou considerando região, não estou considerando padrão de casa, não estou considerando nada. Tá? Em vias gerais, esse tipo de negócio ele varia entre 30% a 40% num cenário pessimista e num cenário otimista varia entre 30% a 40% o lucro para esse perfil de construção, de empreendimento, digamos assim. Né? Então, se eu tenho aqui um custo de 648 mil e eu aplico, como eu coloquei ali, 1,4 vezes esse valor, meu lucro desejado, eu tenho ali um valor geral de vendas, que é o meu PGV, de R$907.200. Ok? Que na venda vai haver ali negociação, você vai fechar ali por 900, você vai fechar por 890. Não vamos considerar isso, tá? R$907 mil. Legal. Tem mais um imposto que eu lancei ali, que é o que a gente precisa pagar pro Leão, que é o ganho de capital. Esse ganho de capital ele é calculado sobre o valor de venda menos o custo da obra. E é calculado 15% em cima desse resultado. Então, como a gente sabe aqui o VGV e a gente sabe aqui o custo total, a diferença dos dois vezes 15% me dá esse custo aqui de R$38 mil. Quase 39, né? 38.880. Então, qual foi o meu custo total desse empreendimento? São esses mesmos 38 mais os 648 aqui. Legal? Legal. Qual foi o meu lucro real? Neste caso aqui. Ele está dando 298%, considerando que você aportou R$90 mil em dinheiro, mas desconsiderando o custo real do terreno. Por quê? Por quê, Ricardo? Nessa situação aqui, eu disse que o seu custo real do terreno foi uma herança, por exemplo. Né? Então você, de fato, não colocou nenhum real, nada, zero. Colocou, cara, totalmente R$0 nesse terreno. E aí você teve aqui um lucro de R$268 mil de um negócio que você colocou 90 mil. Quase 300% de lucro real. Isso diluído no período de obra, seja 12 meses, seja 18 meses. Fazendo de novo conta de padaria, que a gente brinca, né? Você dividir 298 meses a juros secos, sem considerar juro composto, e olha, eu sou arquiteto, eu não sou da contabilidade, economia, nada disso. Se eu dividir 298 por 12, eu tenho aqui 24,84. Se eu dividir por 18, eu tenho 16,56% juros seco ao mês. Considerando que a taxa Selic está a 13,75 ao ano, tem algum tipo de investimento que te dá esse retorno?
Vai falar assim, cara, mas tem um monte de gurus aí que falam que o mercado imobiliário não é negócio. Cara, tá aqui os números. Eles falam daquilo que eles entendem. Eles não entenderam isso aqui. O dia que entenderem isso daqui, você pode ter certeza que o raciocínio deles vai mudar. Eles só não entenderam. O dia que eles entenderem, vai mudar. Ah, como? Com 90 mil eu faço 268 e esse negócio é ruim. Ah, peraí, Ricardo. O terreno não custou zero para mim. Ele custou os 35 que a gente falou. Então vamos lançar aqui, 35 mil. Hoje o valor de mercado é 150. E o negócio, ele vai te devolver os 150 que vale hoje no mercado. Por quê? Para você ter esse lucro de 268 aqui, você tem que pagar todo o custo do empreendimento. É o custo total aqui. Ele considera no custo total o custo do terreno, o custo da casa, o custo, né, do projeto aqui. Taxas e tudo mais. E mais o custo do IR que a gente falou. Então, se eu tenho 268 mil ainda, né, lucrados sobre um terreno que na verdade eu paguei 35 e agora eu estou entregando ele para o negócio a 150, tudo isso vai para o meu bolso. Dá para dizer que esse negócio é ruim? Ainda que eu tenha aqui 215% em cima de 90%? Não dá, gente. Vamos para uma situação... Vou até salvar aqui para não perder a pergunta. Vamos para uma situação em que o terreno de fato custa os 150 mil. Como é que a gente faz essa conta? Vou voltar aqui, que vai ficar mais fácil. Vou jogar aqui os 150 mil. Eu ainda tenho 112% de lucro em cima dos 90 mil. Ou seja, vale a pena? Claro que vale. Pau. 112% de 90 mil, a gente está falando aí em 90 mil vezes 1,12. Errado, né? 90 mil vezes 100.800 mais 90 mil. Vou ganhar 190 mil e 800 mil. Tá ruim esse negócio? Como eu disse, eu sou arquiteto, né? Não tá ruim, né, gente? Vamos considerar que não tá ruim. Teria que arrumar a fórmula aqui para ela considerar esses números, né? E atualizar. Mas enfim, você entendeu o meu raciocínio. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Qual que é a minha proposta? Se você tem um lote aí na tua cidade e você tem algum tipo de comprovação de renda, seja ele formal ou informal. Formal a gente vai fazer com a Caixa Econômica. Informal a gente vai fazer com outros parceiros que a gente tem aqui, de fundos imobiliários e outros bancos que aceitam a composição de renda informal, tá? Enfim, se você tem um lote, e se você tem renda, e se você tem interesse de ganhar dinheiro com a construção civil sem precisar pôr a mão na massa, é aí onde eu entro. Ah, Ricardo, eu não tenho lote. Dá pra gente fazer aquisição de terreno e construção? Também dá. E é aí onde eu também entro. É claro que quanto mais custo, menos lucro. Como a gente mostrou aqui. De 268 você passaria a ganhar 190. Ainda assim, 190 em cima de 90 é um bom dinheiro, é um bom lucro. Num período em que qualquer outro tipo de aplicação não vai te dar esse retorno. Tá? Então, o que a gente precisa para a gente formatar essa parceria? Você precisa ter o terreno, precisa ter a renda, como a gente falou, ou ter uma renda formal e informal que seja que comporte você fazer aquisição de terreno e construção, que comporte fazer financiamentos como esse. Eu dei aqui exemplos de valores de 450 mil, mas tem casos que pode ser financiado 1 milhão, pode ser financiado 2 milhões, que vai depender de quanto de renda a gente vai comprovar.
e o quanto de dinheiro você vai colocar nesse negócio. Tenha em mente que você vai precisar colocar 20%. Cara, eu quero fazer um negócio de R$ 1 milhão, você precisa ter 200 mil. Eu quero fazer um negócio de R$ 500 mil, você precisa ter 100 mil. Eu quero fazer um negócio de R$ 2 milhões, você precisa ter 400 mil. Bom, tenha isso já em mente. Como é que a gente vai construir essa parceria? Você vai me procurar. No final aqui eu vou colocar meus dados. Você vai me procurar. Se você for da minha região, eu sou de Santo André, São Paulo. A gente vai marcar um call. Ou você vem até o meu escritório, a gente vai sentar, a gente vai conversar sobre quais os caminhos que a gente tem. Nós vamos construir juntos esse caminho de renda para você. Então você vai vir aqui, a gente vai entender se você tem o lote, se você não tem o lote, qual é a tua renda, qual é o tamanho do negócio que a gente consegue construir juntos. E eu vou cuidar de todo o processo. Então, desde entender o que você tem, como é que você se encaixa nisso. Vou precisar sim saber a renda disponível, porque a partir dela a gente consegue desenhar o tamanho do negócio. Tá? Então você vai precisar me informar isso. Eu ganho 20 mil, eu ganho 30 mil. Cara, não importa. Ganho 50 mil, consigo formar uma renda formal de 100 mil. Preciso gastar todas? Não. A gente vai sentar aqui e eu vou te explicar como é que isso tudo funciona. Vamos ver onde é o lote, vamos ver o público-alvo, tudo aquilo que a gente explicou. Eu vou cuidar de todo o processo de desenvolver o projeto, eu vou cuidar de todo o processo das aprovações legais, eu vou cuidar de todo o processo de aprovar isso junto ao banco para você obter esse crédito. Eu vou entrar como construtor. A gente vai também, além do desenvolvimento do produto, a gente vai construir esse imóvel e a gente vai acompanhar você até a venda da casa. Ou seja, mesmo durante o processo de construção, a gente já vai falar com alguns parceiros corretores da região, vai desenvolver essas parcerias, de modo que, no mundo ideal, é interessante que a gente já deixe engatilhada a venda para quando a gente concluir a casa, esse cliente que queira a casa pronta já faça essa compra de imediato. Tá? Tem mais um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte: durante o processo de construção, a Caixa ela não vai fazer com que você pague o que a gente chama de principal do financiamento, que é, por exemplo, você financiou lá R$450 mil e deu uma parcela de R$5 mil por mês. Esse é o principal. Durante a construção, você não paga esse principal. Você vai pagar praticamente o seguro, que aí é o seguro de obra, que é obrigado a gente ter, o seguro de engenharia, né, que chama, e mais os juros do dinheiro da sua parcela. Então, vamos dizer que a sua parcela de R$5 mil, o juros seja de 20%. Estou dando um exemplo. Então, durante o período de construção, você vai pagar R$1.000 e mais o custo do seguro. E aí depende do tamanho da obra, depende do lugar, depende do risco, depende de uma série de análises. Nós vamos dizer que esse seguro custe R$200 por mês. Então, durante o seu processo de construção, você vai pagar ali uma parcelinha de R$1.200, mais esses 90 mil aí que a gente falou que precisa ser aportado no negócio. Tá. Quando que você começa a pagar o principal que a gente falou, né? O principal, que é esses 5 mil, ele vai ser cobrado assim que você concluir a construção e tirar o habite dela. O habite é o documento que a prefeitura emite, dizendo que aquele imóvel está pronto para uso. Saiu o habite, no mês seguinte a Caixa já vai mandar o boletão de 5 mil para você. Por isso que eu disse que o ideal é que a gente faça esse trabalho de captar o cliente interessado na compra durante o processo de construção, e para isso a gente vai ter que produzir materiais, imagens e maquetes eletrônicas, né? De forma que tenha ali a compreensão do que vai ser esse produto para esse cliente. E durante a construção a gente já faz essa proposição de deixar esse cliente engatilhado para ele comprar assim que a gente terminar essa construção.
Terminada essa construção, automaticamente a gente já faz essa venda e esse cara assume a dívida. Quando ele assume a dívida, ele compra, vamos voltar lá na planilha, ele compra por R$907 mil aquela casa e você quita as suas dívidas. O que você quita? Os seus 360 mil que você financiou, os 150 mil do valor terreno, os 48 mil dos custos de projetos e você quita os seus 38 mil para ficar com o seu lucro. Tudo isso foi quitado na venda aqui nesse momento da conclusão da construção. Tá? Então, voltando aqui, eu, Ricardo, entro com toda a parte de estruturação e desenvolvimento dessa incorporação imobiliária, vamos chamar assim, e você entra com o terreno e o crédito. Tá bom? E lá na frente, a gente tem um produto imobiliário para entregar para esse cliente, tá certo? Então, fica aqui a minha finalização desse vídeo. Ó, aqui estão os meus dados, né, das minhas empresas. Então, ó, Ricardo Teodoro Arquitetura, eu sou um entusiasta e eu sou atuante no mercado imobiliário, certo? Sou arquiteto, urbanista. O Incorpora Comigo Construindo Caminhos é a empresa que propõe exatamente o desenvolvimento desse raciocínio e que vai buscar crédito para você poder viabilizar esse negócio. Tá? E a Ricardo Teodoro Arquitetura e Construção é quem vai desenvolver o produto e executar de fato esse trabalho. Tá certo? Então, tá aí o nosso endereço, tá aí o nosso telefone, tá aí as nossas redes sociais. Esse QR Code, se você botar o teu celular para ele, vai cair direto no meu WhatsApp, você vai falar direto comigo. A gente vai poder discorrer sobre tudo isso que a gente falou. Tá bom? Então, cara, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixe os comentários. Se você entendeu, deixe os comentários. Uma coisa que é importante aí, curtir o vídeo, compartilhar com alguém que você entenda que faça sentido esse material. Deixar seus comentários aí. Eles vão ajudar a gente a entender sobre o que você precisa, sobre o que você não precisa. Isso aqui que a gente está fazendo faz sentido. E claro, quando há interações, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Tá certo? Então, obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.